Edna, você pode pôr a internet aqui no meu celular? Bem rapidão. Os 4G não tá prestando, não. Vê se você acha uma rede com o nome TV Santana 2.4, Tá aqui já. de 10 a 40.
Boa noite, amigos internautas, para vocês que acompanham a Web TV Santana. Como falamos, hoje dá início ao programa Em Pauta Eleições 2020. É um programa rodada de entrevista que a gente está disponibilizando para os candidatos, agora sim, candidatos a vereadores, e foi em forma de sorteio essa semana. Então, o primeiro que a gente está recebendo aqui é Murilo Oliveira, ele que é candidato a vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade de Santana do Matos. Eu quero, de antemão, já agradecer e desejar aí uma boa noite, meu amigo Murilo. Boa noite, Ed Lima. Boa noite para todos os santanenses que estão nos assistindo nessa noite, ou aqui de Santana do Matos, ou de todo o Brasil, né? Agradecer o espaço e reafirmar o quanto é importante que a gente apresente para a população as nossas ideias, porque o município de Santana só cresce se nós tivermos representantes que compreendam a importância desse debate. Murilo, inicialmente eu queria agora que você fizesse um breve histórico, né, da sua vida. Como é que você entrou na política, quer dizer, como é que você teve essa pretensão de entrar na política, né, como candidato a vereador? Sim. Assim, Ed Lima, dizem que tá na veia, né? E quando tá na veia, a gente acaba seguindo aquele rumo. Mas, de fato, o que me colocou na política, no quesito de lutar pelas necessidades do povo santanense, foi fazer parte da comissão do selo Unicef, foi começar a estudar um pouco essa questão das políticas públicas. Em 2013, eu fiz parte da conferência, né? Eu saí de Santana representando a bandeira do nosso município. E eu pude sentir e amadurecer o desejo que eu tinha, e que ainda tenho, de lutar por essa bandeira, de representar o nosso povo, de defender o que o nosso povo de fato precisa. E daí, eu entrei esse ano, 2020, né? Não sozinho, digo novamente, não estou sozinho. São muitos Murilos, é muita gente que caminha junto, é muita gente que pensa junto esse processo como um todo. E eu não tenho dúvidas que o 2020 vai ser um divisor de águas, não só para mim, mas para o nosso município, porque a gente precisa quebrar essa ideia de uma política que sempre se mantém da mesma forma. Eu vejo que a gente, quando eu digo a gente, nós santanenses, nós temos muita capacidade para fazer do nosso município o lugar que a gente deseja. E foi com esse desejo de fazer uma Santana da nossa gente, uma Santana que respeite o nosso povo, que nós entramos nessa disputa de 2020, para fazer acontecer de fato, para fazer acontecer história principalmente, porque um jovem de 20 anos que vai estar disputando um pleito e que, se eleito, que vamos conseguir chegar lá, vai ser o vereador mais jovem da história do município, e a gente vai ocupar aquela casa, porque afinal ela é do povo. Murilo, você é consciente da responsabilidade de um vereador, né? Da função, na verdade, de um vereador. Você vê a política esse ano, 2020, é uma campanha, melhor dizendo, uma campanha atípica, né? A gente está vendo que será mais utilizada as redes sociais, né? Por a questão da pandemia. Você já começou, acredito, já deu o seu pontapé inicial. Você que tem um grupo de amigos jovens que estão engajados nessa campanha, e a gente tem uma perspectiva de mudança. Me parece que a Câmara, o povo, né, a população, está aí clamando por mudança na Câmara Municipal, até porque a gente está vendo muitos candidatos com chances de entrar na Câmara Municipal esse ano. Como é que você vê aí essa visão, digamos assim, o momento, né, que se encontra a campanha? Sim. Primeiro, falando da responsabilidade, né, um legislador, ele carrega consigo, o primeiro ponto é ser honesto com o seu povo, e ser honesto desde o primeiro dia que ele começa a sua campanha, compreendendo que a função de legislador, ele não é fazer um assistencialismo barato, de dar algo para que você confie. É apresentar para a população um projeto que vise o bem comum, sem discernimento, aliás, sem distinguir o grupo que te elegeu, respeitando os diversos grupos políticos, compreendendo a visão de cada pessoa, de cada grupo santanense. E essa responsabilidade eu trago com a gente, comigo, porque eu estudei noites e dias o regime interno da casa para compreender quais são as funções de um vereador, quais são as minhas atribuições enquanto futuro legislador, né? A gente tem que compreender o que diz nossa lei orgânica, que, diga-se de passagem, precisa-se de muitas alterações. E, para isso, a gente carrega uma responsabilidade de que, quando se inicia uma campanha eleitoral, e que vai ser muito atípica, como você disse, a gente vai ter as redes sociais como uma ferramenta que vai, de certa forma, destrinchar muito do que vai acontecer no dia 15, a gente acaba percebendo que o povo de Santana ele clama por uma mudança porque é uma questão de desacreditar.
E eu sempre digo, as pessoas não estão desacreditadas da política. Elas estão desacreditadas dos políticos que hoje representam atualmente. Porque políticos que recebem um cargo no legislativo, que têm a oportunidade de lutar pelo seu povo, mas passam os 4 anos, de certa forma, representando apenas a sua vontade individual, dando as costas para o povo que mais precisa, e dessa forma o povo santanense se torna calejado. Um calo que só o povo santanense pode acabar retirando. Se eleito for, caso for eleito vereador, né, o vereador mais jovem da história de Santana, como você falou, você tem uma bandeira, assim, algo de específico que você irá lutar? Eu sei que tem que olhar para todas as áreas, mas você tem aí em mente assim, algo que você irá defender com um diferencial na Câmara Municipal? Assim, para definir uma bandeira, né, em um município tão extenso como o nosso, mas o que eu carrego com muita educação, sabe? Educação na verdade, o pilar que sustenta todo o nosso projeto, porque é através da educação que a gente consegue compreender o que a gente quer na saúde. A gente consegue compreender o que é uma necessidade social de um trabalhador, de um agricultor. E eu acredito que a educação no nosso município ela precisa ter uma reformulação para que alcance as pessoas com suas necessidades. Mas assim, Adelima, uma bandeira principal, a gente acaba se mesclando, porque como eu disse, nós somos muitos Murilos, né? Nós temos representantes, nós temos pessoas pensando. E também outro ponto, a zona rural do nosso município, nós somos o 3º maior município em extensão territorial. Nós temos um potencial produtivo tremendo, mas mesmo assim o nosso pequeno agricultor, o nosso trabalhador e trabalhadora do campo, ele continua esquecido. Ele não tem acesso ao básico do seu direito, não tem acesso ao mínimo para poder produzir, poder fazer com que nosso município cresça. Porque se Santana hoje vive uma situação econômica ruim, se Santana hoje vive uma situação econômica difícil, lógico que é devido também à questão nacional, mas muito é muito culpa do que nós fizemos no passado. Aqui em Santana, infelizmente, a gente não pensa políticas de longo prazo, são políticas de 4 anos. Para que a gente pense que não é sobre beneficiar o povo, é sobre beneficiar o mandato. E a gente tem que entender que o mandato ele deve se pensar, ele deve agir de forma longa, pensando no futuro, pensando no que o santanense precisa hoje, mas também do que o santanense vai precisar amanhã, e que seja sustentável. Sustentável, eu digo, que a gestão pública ela comece a pensar políticas que deixem o povo seguro de que amanhã o trabalhador vai ter o pão de cada dia, de que amanhã o artista ou o agente cultural vai ter a oportunidade de mostrar seu talento, de que amanhã a dona de casa vai ter a oportunidade de fazer suas compras. Então Santana precisa de visão de horizonte, de políticas que mostrem para ele que amanhã vai ser outro dia e que amanhã vai ser melhor do que foi ontem. Murilo, a gente acompanha sempre as suas redes sociais e vê que você é bem atuante em termos de ir até a zona rural, visitar a zona rural, ver as dificuldades. Você acha que o vereador em si, né, ele poderia contribuir para amenizar a situação do pessoal da zona rural, tanto na parte do corte de terra, solicitando... A gente sabe que o vereador é para fiscalizar, é para cobrar, mas talvez falte um pouco disso, porque a gente vê as discussões na Câmara, hoje é mais a questão pessoal, deixa de lado de estar apresentando um projeto. Qual é o seu pensamento com relação a essa maneira atual o pessoal, os vereadores atuais? Sim. Eu vou começar primeiro dizendo uma das propostas que a gente pretende defender se eleito, que são os mandatos itinerantes. Um mandato itinerante, ele visita as comunidades durante a execução do seu mandato, para conversar com as pessoas nessas comunidades e compreender o que o povo de fato precisa e levar essa necessidade até a Câmara. Então eu acredito, Adelima, que a gente precisa, no quesito de cobrança sim, mas a gente precisa começar a pensar formas de se modificar uma estrutura social santanense, uma estrutura política e também econômica. Eu tenho andado muito na zona rural, eu tenho escutado, porque um político, um representante, ele precisa aprender a ouvir. E não ouvir apenas para satisfazer, mas ouvir para fazer acontecer. Porque se nós temos a oportunidade de nos tornarmos representantes, nós temos que fazer valer essa confiança. E a zona rural do nosso município vive... Nós somos o 3º maior, como eu já disse, e muito do nosso município a própria gestão não conhece. Nós não temos um mapeamento das necessidades do povo. A gente não sabe qual é o perfil produtivo do agricultor da Serra de Santana, que é diferente do agricultor de São José da Passagem. Nós não temos um sistema de indicadores que digam onde estão nossos sítios arqueológicos, quais são seus potenciais turísticos.
Onde estão nossos artesãos? Onde estão nossos agentes culturais? Então, nosso município ele é muito rico. O que há de melhor no nosso município é o santanense. E se a gente não traz para perto da gestão, se a gente não traz para perto da Câmara, esse santanense, nós vamos continuar da forma que está, como você bem colocou. Se a gente assiste uma sessão, a gente percebe que lá a discussão não é sobre projetos para o povo santanense, mas é sobre projetos de vida para os mandatos que estão lá. Não se discute projetos futuros para o povo, se discute a vaga em uma das 9 cadeiras. Então isso se torna viciante. E esse vício faz com que o santanense fique cada vez mais pobre, que o santanense fique cada vez mais desacreditado. Eu discordo muito quando a gente diz que Santana foi uma cidade que tinha. A gente não deixou sair, a gente perdeu nossos potenciais. A gente perdeu a agência do Banco do Brasil, a gente perdeu muita coisa, mas não foi porque nos tiraram, foi porque a gente deixou tirar. Porque se a gente tivesse pensado, como eu disse, o futuro de Santana do Matos, de forma sincera, de forma que ultrapassasse os 4 anos de um mandato, nosso município teria muito a crescer, porque nós temos um potencial muito grande. Na Serra de Santana nós temos energia eólica, aqui embaixo nós temos a criação de gado, nós temos uma boa produção de leite, e tudo isso, se pensado e organizado de uma forma justa e coerente, dava para se fazer o município crescer. Então, Adelino, eu acredito que o vereador, como é que ele pode ajudar um agricultor? Sendo sincero com ele, não chegando nas suas terras e dizendo que todo mês você vai ter trator porque eu vou trazer, sendo uma mentira. Porque nós sabemos que o município, infelizmente, não tem condições para isso. Mas se pensar, se a gente fizer uma gestão organizada da agricultura no município, se a gente analisar o perfil produtivo daquele pequeno produtor, a gente consegue melhorar, pelo menos, a situação mais necessária da vida daquelas pessoas. Mas para isso é preciso vontade de trabalhar e pensar além dos seus 4 anos, porque aquela cadeira não pertence. Aquela cadeira a gente está. Então, hoje pode ser outra pessoa, mas amanhã muitos vão estar lá também. Se a gente conseguir se eleger, que eu tenho muita certeza de que conseguiremos, vai ser eu, mas daqui a 4 anos vai ser outra pessoa, e daqui a 4 anos vai ser outra pessoa, porque o nosso projeto não é um mandato, o nosso projeto se chama Santana do Matos. Murilo, a gente vê muito os vereadores reclamar com relação aos requerimentos. Às vezes, os poucos requerimentos que os vereadores atuais fazem para o Executivo, a maioria deles, o Executivo nem lê, nem procura saber. E como será o seu relacionamento com o Executivo, né? Caso eleito, como é que você procurar? Porque eu acredito que falta um pouco também, não é só enviar, é cobrar, ler o requerimento e pedir a resposta, né? Procurar saber da resposta, se vai executar ou não, o porquê. Qual seria a maneira, no seu ponto de vista, de tentar resolver esse impasse? Porque hoje reclama, mas ninguém sabe se eles cobram, se o Executivo leu ou não aquele requerimento, nem respondeu muitas das vezes. Como é que você acha que deveria haver harmonia entre os poderes? Assim, nós temos postas 3 candidaturas ao Executivo, né? Eu acompanho e luto pela candidatura do professor Elmar, mas independente do representante do Executivo que seja eleito, os 9 vereadores eles têm a obrigação de ter uma relação, não uma relação, digamos assim, íntima, mas uma relação profissional, uma relação pública com esse representante. E muitas vezes, Adelino, o que acontece de um requerimento não ser aprovado, não ser nem lido, são as restrições da politicagem e não da política. Porque política é diferente de politicagem. Se um gestor, ele acredita que ocupando aquela cadeira ele vai poder aprovar projetos apenas que beneficiem seu grupo, ele não é um gestor. Porque um gestor ele tem que ter uma visão universalizada do seu povo. Porque se eu coloco um requerimento que vai beneficiar o povo santanense, independente de eu ter apoiado ou não aquele representante na campanha eleitoral, mas se não é pelo bem do povo, você não defendeu o bem da população santanense, muito do que acontece hoje, Edilima, a gente sabe que são perseguições políticas. São trincheiras da politicagem que impedem que o nosso município cresça. Porque se você é oposição, mas faça uma oposição sincera. Faça uma oposição coerente. Não uma posição oportunista. De se está bom porque eu tenho cargos, está ruim porque meus cargos foram retirados. Está bom porque eu fui comprado para aprovar um projeto, está ruim porque eu recebi pouco dinheiro. Infelizmente, a política ela carrega muita sujeira. E não é fácil se mudar da noite para o dia. Mas assim, uma coisa eu tenho certeza. Quando formos eleitos, não só eu sozinho, mas o meu desejo é que a cada requerimento, a cada projeto, a cada debate, a Câmara esteja ocupada. Que aquelas cadeiras estejam ocupadas
por as pessoas que nos colocaram lá, porque nós somos servidores do povo, e nada mais coerente do que o povo também decidir onde a gente vota. Então, para se pressionar uma gestão, para se pressionar uma gestão pública, é necessário que o povo chegue junto. Então, o povo santanense ele tem uma certa obrigação em atuar, e daqui é um clamor que a gente sempre faz. Sejam vocês também fiscalizadores. O nosso povo, o nosso povo santanense, ele pode acompanhar as ações do município. Não só com requerimento, né? Eu queria que você também explanasse aqui para os telespectadores, o pessoal que está assistindo, como seria uma maneira do vereador em si contribuir, né, para ajudar principalmente aquelas pessoas da zona rural que necessita de um trator, necessita de um carro, às vezes para questão de saúde. Como é que poderia ver uma maneira de, pelo menos, trazer um conforto melhor para essas pessoas que muitas vezes são abandonadas, porque às vezes o gestor olha mais para a cidade para maquiar, para aquelas pessoas que chegam, né, vê que a cidade está bonita e esquece a zona rural. A gente vê aí uma reclamação muito grande, isso de forma geral, os gestores, de forma geral, geralmente dão uma prioridade mais à cidade do que à zona rural. Como seria, no seu ponto de vista, eu sei que você é um cara muito inteligente, uma maneira de, pelo menos, equilibrar, atender tanto a zona rural como a cidade, levando, digamos, condições melhores para o pessoal, o homem do campo, principalmente. Queria que você falasse assim, porque você tem uma visão bastante, digamos assim, bem intelectual, eu queria que você, porque você, como vereador, no meu ponto de vista, também irá contribuir muito, né, seja ele quem for o prefeito eleito. Claro, porque, como eu digo, independente das questões políticas, se aquele representante do executivo, se aquele prefeito envia para a Câmara um projeto, que é quando a gente acompanha esse projeto, quando a gente vai destrinchar o que está escrito, se é de bem comum, temos a obrigação de aprová-lo, independente das questões políticas. E de forma mais segura, como é que a gente pode ajudar um agricultor? É lógico que se o município ele deixasse de qualidade o transporte para marcar um exame, se o município tivesse uma política que imaginasse se você tem 3 hectares de terra, nós vamos pensar uma política municipal dessa forma. O município ele pode entrar com um trator e uma certa porcentagem do combustível. Se sua terra passa desses 3 hectares, a outra porcentagem você teria que entrar. Então, se a gente começar a organizar Santana do Matos, dá para se destrinchar muita coisa. Mas é lógico que o que acontece hoje, de você pegar um carro e levar uma pessoa para Natal, de você dar uma certa assistência, é porque o município está falhando em cumprir sua obrigação. Porque se nós temos de pegar nosso transporte e levar um santanense até Natal, é porque ele não encontrou na Secretaria de Saúde um transporte disponível. Quantas casas que eu já cheguei que as pessoas foram 2 anos sem o exame. Esses dias mesmo eu estava no Alta Boa Vista e a moça me disse que fez um exame há 5 anos e recebeu agora essa semana. Então, o município ele falha. A gestão ela falha, está falha e continua falhando. Então, eu acredito que para a gente, Ed Lima, conseguir ajudar o agricultor, a gente tem que saber o que o agricultor precisa. Qual é a sua necessidade, seu João? Chega lá da Dona Maria Freire, o que a senhora acha que é necessário? E ser muito sincero. A função do legislador, ela é limitada até certo ponto. Mas se existir companheirismo, se existir coletividade e principalmente discernimento para entender que se eu sou legislador e aquela pessoa está no executivo do município, nós temos que trabalhar juntos em prol do município, independente das questões políticas. Porque estamos cansados de só atuarmos naquele campo onde a gente foi eleito. Porque quando você é eleito para representar um povo, você representa todo o povo, independente das questões ideológicas, independente das questões partidárias. E é muito disso que a gente carrega. A gente representa da professora ao SG. A gente luta para que essas pessoas sejam ouvidas. Nós fizemos inúmeras plenárias, nós fizemos inúmeros debates, porque eu queria escutar o santanense. Eu queria saber o que eles achavam necessário. E escutando o santanense, sendo muito sincero, eu sempre trago essa sinceridade com o povo, de não prometer céus e estrelas, como muitos dizem, né? E sobre não dar as costas. O agricultor ele precisa ser ouvido, e quando você escuta, quando você dá espaço para que ele se represente, você oportuniza que aquele agricultor também esteja fazendo a diferença no nosso município. Então, Edilima, acho que a gente precisa chegar junto. A gestão pública precisa chegar junto do povo. Gente, a Câmara,
prefeitura não é um patamar acima do povo. O povo é quem dita, de verdade, dita como deve ser a atuação de uma gestão. Então, se você se distancia, se você acha que com aquele paletó caro você se torna intocável, digo novamente, você não é um gestor. Murilo, nas suas visitas, né, que você na sua pré-campanha já vem fazendo, né, na zona rural e também na zona urbana, qual o maior anseio da população de Santana do Mato? Qual é a maior cobrança? Em que setor, em qual área eles reclamam mais? Assim, Edilima, o povo de Santana ele tem muito a dizer, muito a dizer. E se permitirem que ele falem, muita coisa vai ser escancarada, muita coisa que o santanense precisa. Mas assim, existe uma diferença entre o anseio do povo da cidade e o anseio do povo da zona rural, sabe? O da zona rural é ainda mais triste, porque o povo da zona rural, ele só queria ser ouvido e atendido com o básico, sabe? Eu cheguei na pré-campanha eu fui visitar minha família no Tapuia, né? E meu avô me contando disse assim, Murilo, o povo só quer ser escutado, o agricultor ele só quer ter o mínimo, ele só precisa daquilo que te sustente. Mas assim, de forma mais segura, o que eu mais escuto é a saúde do município. A saúde do município é uma coisa que o povo mais reclama, sabe? Ainda mais em período como esse, né? As pessoas perguntam onde estão sendo aplicados os recursos, para onde estão indo os recursos, que visão a prefeitura, a gestão na Secretaria de Saúde pensa, né? E daí, outro ponto muito que cobram também é a questão da educação no município, né? A educação no município, eu digo, por exemplo, na educação especial, nós não temos um representante técnico, nós não temos um profissional nas escolas do município, na rede municipal, que atue com essas crianças. Porque a gente precisa pensar a educação inclusiva que seja participativa, que seja colaborativa, que não apenas faça a matrícula daquele estudante, mas que inclua aquele estudante nas atuações de uma escola. A gente precisa pensar uma saúde que respeite as necessidades do povo. A gente precisa criar um sistema, Edilima, que organize essa marcação de exame por necessidade. Se seu exame é de mais urgência, a gente precisa construir uma fila. Chega de marcação de exame por cara. Tem que ser democrático. Santana precisa democratizar a sua atuação. Porque enquanto as pessoas conseguem um exame devido à sua questão política, muitos estão necessitando e não conseguem. Então, o povo ele precisa ser ouvido, atendido de forma que a gente aprenda a respeitar as suas necessidades. Edilima, e só conhece a realidade do povo quem conhece, quem convive, quem escuta e quem se prepara. Porque se cair de paraquedas em uma cadeira do legislativo, você infelizmente vai passar os 4 anos recebendo 6 mil por mês, tá? Que são um salário de 6 mil, e não vai lutar de fato pelo povo santanense. A gente vê que nesse período de campanha, os políticos, né, eles visitam praticamente quase todas as casas. Agora, quando passa a política, aí eles abandonam e aí esquecem as pessoas. E o pior, Murilo, é que quando passa 4 anos, acontece tudo de novo. Então, as pessoas, eu acredito que, no meu ponto de vista, eu quero também ouvir o seu, deveriam analisar bastante, né, o voto, porque é a única arma que as pessoas têm para, digamos assim, para o bem comum, para trazer pessoas que pensem no bem comum da população. A gente vê que as gestões, geralmente, eu sempre digo, eu vou aqui só dar uma entradazinha aqui, que as gestões, geralmente, as pessoas conhecem todo mundo no período de campanha, e quando passa, sim, esquece. Murilo Oliveira, vereador, vai permanecer, qual é o cronograma? Continuar visitando, escutando as pessoas, tanto da zona rural como da zona urbana, para saber os anseios. Me fala aí o que é que Murilo pensa, esse caso eleito, para mudar um pouco essa, digamos assim, essa maneira de fazer política. Edilima, eu sou o Murilo que senta no chão da casa das pessoas, eu sou o Murilo que pede um café, né? Eu sou filho de pobre, de trabalhador, sou filho de um motorista de caminhão, de uma dona de casa. E eu sempre digo, quem entra na política com o desejo de abandonar o povo é porque ele já começou pensando nisso. Então, se eu sou essa pessoa hoje, se eu defendo um projeto que não é só meu, e eu digo novamente, não é só meu, é nosso, é do santanense. Então, se eu passo 4 anos com os vidros do carro fechados, que eu nem posso fechar porque eu não tenho carro, se eu passo 4 anos sem atender a população, sem visitar, eu vou estar sendo mais do mesmo, sabe? Eu não vou estar mudando, eu vou estar apenas acompanhando uma maré. E
E o que eu defendo, o que eu luto, Ed Lima, é para que esse Murilo que está conversando com a população hoje, que esse Murilo que chegou no Tapuia e piloto estava tirando batata do rio, eu me sentei com ele, comecei a conversar, porque minha essência é essa. Eu nasci em Santana do Matos, eu cresci em uma família de trabalhadores, eu fui morar em Natal, eu passei perrengues de muitas vezes só nem ter o dinheiro da passagem para estudar. Então, quando você convive com o povo, quando você sente o povo perto de você, aquilo te dá a obrigação de, se um dia você chegar a ser representante, de você continuar sentindo o povo, trazer o povo para perto. Então, eu disse a Dona Maria, se eu der as costas para a senhora, pega esse cabo de vassoura, vá lá na Câmara e bata na minha cabeça. Porque a gente precisa compreender, nós somos servidores. Então, se a gente escuta hoje, não é sobre passar na sua porta e apertar a sua mão, porque aperto de mão não representa trabalho prestado, né? Murilo, eu queria que você fizesse qual a sua avaliação da atual legislação, legislativa atual, né? Dessa, digamos, que está no momento. Eu queria que você avaliasse como é que a sua visão desses vereadores que estão atuando há 4 anos na Câmara Municipal. Assim, Ed Lima, muitos dos que estão ali já atuam há muito mais tempo, né? Nós não temos em Santana do Matos a cultura de votar por um projeto. Nós votamos por um grupo, nós votamos muitas vezes por um favor. Como eu avalio os legisladores é que muitos, infelizmente, não sabem ou não compreendem a função de um legislador no quesito de como atuar perante uma cadeira ou como atuar diante de um povo. Eu fico muito triste, Ed Lima, quando a gente assiste a sessão e o que se discute não é o santanense, o que se discute é o voto, o que se discute é se vai aprovar ou não, porque se não vai beneficiar grupo A. Isso me deixa muito triste, porque na campanha são floreios, na campanha é uma coisa muito romântica com o povo santanense, um contato, uma escuta, mas a partir de 1º de janeiro começa a se distanciar. E como eu digo novamente, né, não é sobre passar na porta e apertar a mão, é sobre conversar, é sobre durante os 4 anos escutar, e por isso que a gente traz a proposta do mandato itinerante, para que nós peguemos nossa equipe de jovens, que também são filhos de trabalhadores, e possamos ir a São José, e possamos ir ao Tapuia, e possamos ir ao Mulungu, conversar com aquele povo. Porque o povo ele tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Outra coisa que nós defendemos também, Ed Lima, é o sistema de prestação de contas do Legislativo. Que o povo santanense ele saiba que tal vereador votou sim em tal requerimento ou em tal projeto, como é que foi feita a questão da votação do orçamento. Porque se você acessa o portal da transparência, muitos santanenses não compreendem. Então a gente precisa facilitar o acesso à transparência, porque muita coisa acontece nos bastidores e muita coisa suja. Então, eu acredito muito que quando a gente conseguir se eleger, a gente vai continuar trazendo para perto da gente cada vez mais pessoas, porque, como eu disse, o nosso projeto se chama Santana do Matos. Murilo, eu queria que você agora falasse para as pessoas que estão nos assistindo, quase 100 pessoas nesse momento, Murilo eleito, diga aí para os pessoal, os internautas, para todo mundo que está assistindo, o que é que pode esperar de Murilo? O que pode esperar de mim, não só de mim, o que pode esperar da gente, né? O que pode esperar de nós que representamos esse projeto. É muita vontade de lutar, Ed Lima. Muita vontade de lutar. Porque, como me chamam, esse menino que muitas vezes dizem que é para cumprir legenda, esse menino que muitas vezes disseram que não conseguiria porque não tem dinheiro, esse menino, esses meninos, essa meninada, como dizem, a gente vem para fazer história. A gente vem para fazer história de uma forma sincera, que respeite o povo. A gente vem para quebrar correntes da nossa cidade. Não no quesito teórico, mas no quesito prático, de fazer acontecer. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é vontade de lutar pelo povo santanense. Se tem uma coisa que eu carrego comigo, é o desejo de defender com unhas e dentes a nossa bandeira, o nosso povo, as nossas terras. E o que esperar de mim, o que esperar da gente é essa vontade de lutar. Essa vontade de estar cada vez mais perto do povo santanense. Porque se eu não tenho condições de hoje conhecer, visitar toda a Santana, tenho certeza que com o mandato a gente vai visitar cada comunidade para conhecer de perto a realidade do povo. E isso é o que vocês podem esperar da gente, de todos nós, de todos os Murilos, né? Muita vontade de trabalhar,
muita força, muita garra e, acima de tudo, muita sinceridade com o povo. Porque se você não tem sinceridade, você é mais do mesmo. Murilo, o tempo voa, né? O tempo voa, é muito rápido, 30 minutos. Eu estou deixando passar um pouquinho porque demorou iniciar, por isso que eu estou ultrapassando aqui um pouquinho para compensar. Mas eu queria também que você aproveitar agora esse espaço para acrescentar algo que você deseja passar aqui para os internautas, que é, digamos assim, eu tenho esquecido de falar, Sim. e que você acha importante. Aí eu queria que você aproveitasse aí. Pronto. E deixasse aí, aproveitasse e deixasse sua mensagem a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Para a gente encerrar, né, eu queria fazer o santanense pensar. E aí, o seu candidato, ele se preparou? O seu candidato, ele conhece o regimento? O seu candidato, ele conhece a lei orgânica? Ele está disposto a lutar pelo povo independente do grupo que te elegeu? Minha mensagem, muito do que eu queria dizer é que nós montamos planos, nós montamos propostas, nós destrinchamos, nós estudamos com muitos profissionais, com assistente social, com psicólogo, com pedagogo, com profissionais de educação especial. Nós estudamos Santana de cima a baixo, como diria, de cabo a rabo. Nós estudamos Santana de cabo a rabo para compreender o que a gente ia defender, para ter certeza do que a gente quer. E a certeza do que a gente quer é uma Santana que respeita o povo, é uma Santana que seja com a nossa cara, com nossas muitas cores, uma Santana que respeite a mulher, para que nós baixemos o índice de violência, que, diga-se de passagem, é muito alto, para que a comunidade LGBT possa ser respeitada, para que o agricultor possa ser ouvido. Então nós lutamos por Santana. E a questão é, quem luta também, né? A gente precisa compreender, a gente precisa aprender a entender, santanense, que vocês, e somente vocês, têm o poder de mudar a realidade do seu município. E o poder não só de mudar no dia 15, mas de cobrar durante os 4 anos, de atuar durante os 4 anos, de atuar também como fundamental importância para que o município cresça. Então, minha mensagem, para encerrar, né, porque eu falo muito, minha mensagem é que avaliem. Nós trazemos um projeto coletivo, nós trazemos um projeto que tem muitos rostos, que tem muitos nomes, e que eu digo novamente, nós viemos para fazer história. Aos que dizem que somos para cumprir legenda, aos que dizem que vamos desistir, que não vamos aguentar o taco, eu digo uma coisa, a nossa juventude, as pessoas que constroem isso com a gente, estão mais prontas do que vocês imaginam. Nosso desejo é de lutar pelo povo, porque afinal de contas nós somos o povo. Eu trago comigo uma juventude que muitas vezes foi desacreditada, que nunca teve espaço. As pessoas que fazem meus materiais são estudantes, são jovens que moram em Santana, não é nada pago, eles fazem por acreditar. E é sobre acreditar, nós precisamos fazer o santanense acreditar não nos políticos, mas em uma Santana da nossa gente. Em uma Santana que respeite o povo, uma Santana que seja do povo. Então minha mensagem, Adelima, para a gente encerrar é essa. Santanenses, pensem, construam e venham fazer parte com a gente dessa construção de uma Santana da nossa gente. Porque quando a gente escolheu esse lema para a nossa campanha, nada mais, nada menos do que passar para vocês que esse projeto não é de Murilo. Essa campanha não é de Murilo. Essa campanha é do povo. Essa campanha é da gente. Esse projeto é nosso e Santana é nossa. Então, se Santana é nossa, a gente deve atuar para mudar os rumos desse município. E eu confio muito. Eu tenho muita esperança, Adelima. Eu tenho muita esperança nos santanenses. Eu tenho muita esperança que o nosso projeto vai ser vitorioso, que o nosso projeto vai se concretizar e que a gente vai lutar muito pelo nosso município. E o nosso projeto não acaba aqui, em 2020. O nosso projeto é de uma Santana que seja da nossa gente enquanto o santanense existir. Então, nos acompanhe nas redes, né? Meu Instagram é @murilooliveira.rn. Nós vamos disponibilizar propostas, a gente produz vídeos debatendo. E, né, dia 15, nós vamos lá lutar muito para que o 13222 não saia da cabeça das pessoas, porque uma Santana da nossa gente é possível, uma Santana do povo é possível. E se vocês também puderem acompanhar as redes sociais do professor Elmar, também está à disposição. Murilo, eu quero lhe agradecer, de antemão, lhe agradecer por ter aceito esse convite. Nós estamos abrindo esse espaço para que possa ajudar as pessoas decidirem, né, em quem irá votar para vereador. Como tem muitos candidatos, realmente há digamos assim, uma dúvida muito grande, né, muitos candidatos. Se brincar, tem gente que tem mais candidato do que eleitor. É verdade. Então, a gente está aqui abrindo esse espaço. Eu quero dizer que
dessa semana já está completo, próximo amanhã, aliás, é Jair, e dizer a Murilo que em outras oportunidades a TV Santana vai estar sempre, nós somos aqui neste canal, para você que está nos assistindo agora, nós somos independente. Nós procuramos dar espaço igualitário a todos, independente de cor partidária. E esse é o nosso lema. Então, eu quero agradecer a todos vocês, internautas, que acompanharam. Estamos transmitindo no Facebook, também no YouTube, né? As pessoas, quem está chegando agora, que perdeu a entrevista, o entrevistado foi Murilo Oliveira, ele candidato a vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores aqui de Santana do Matos. E amanhã, no mesmo horário, às 19h30, temos mais um convidado aqui para debatermos, falar um pouco sobre a questão das eleições de 2020. Desejo a todos uma boa noite e o nosso muito obrigado.